O renomado Dr. Henrique sempre foi visto como um homem impecável. Rico, elegante, respeitado no hospital onde trabalhava, era considerado um dos melhores cirurgiões da cidade. Sua palavra era lei, e seu olhar arrogante fazia muitos se sentirem pequenos diante dele. Mas havia alguém que ele nunca respeitou: a enfermeira Júlia. Ela era dedicada, trabalhava duro, mas por vir de origem humilde e não possuir o mesmo status, Henrique a tratava com desprezo. "Faça seu trabalho e não me atrapalhe", dizia friamente, sempre que ela tentava colaborar em algo além do básico. Júlia engolia o orgulho, mas em seu coração havia uma mistura de dor e raiva. Não era apenas o tratamento desumano, era também o fato de que, anos atrás, Henrique havia sido o grande amor de sua juventude. Eles tinham se conhecido ainda na faculdade, quando ela estudava enfermagem e ele já era o brilhante aluno de medicina. Viveram um romance intenso, mas, ao perceber que ela não pertencia ao mesmo mundo que ele, Henrique a deixou de lado como se fosse descartável. Desde então, nunca mais trocaram palavras além das profissionais, e mesmo assim, cheias de frieza. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Numa noite chuvosa, enquanto Júlia terminava o plantão, um caso emergencial chegou ao pronto-socorro. Um acidente grave de trânsito. A equipe correu para a sala de cirurgia e, quando abriram a maca, todos ficaram em choque. O paciente inconsciente era ninguém menos que Arthur, o filho adolescente do Dr. Henrique. O médico entrou em desespero ao ver o estado do garoto. Pela primeira vez, o homem arrogante tremia, incapaz de controlar a situação. O chefe do hospital não hesitou. Como Henrique estava abalado, seria arriscado deixá-lo operar o próprio filho. A equipe foi organizada às pressas. E, para surpresa de todos, quem assumiu posição de liderança na sala ao lado dos cirurgiões foi Júlia. Ela tinha estudado, se especializado em técnicas modernas de enfermagem cirúrgica e já era referência na área. Mas Henrique nunca havia percebido isso. Até agora, quando viu seu filho sendo cuidado pelas mãos daquela que ele sempre desprezou. O silêncio na sala de cirurgia era pesado. Henrique, do lado de fora, assistia pela janela, incapaz de acreditar. Aquela mulher que ele havia tratado com tanto desdém estava, naquele momento, sendo a ponte entre a vida e a morte de seu único filho. Cada instrução que ela dava à equipe era seguida com precisão. Cada movimento revelava firmeza, conhecimento e compaixão. Horas depois, o sinal verde soou. Arthur estava fora de perigo. Henrique entrou correndo no quarto e, ao ver o filho, entubado mas estável, caiu em lágrimas. Pela primeira vez, sua máscara de superioridade se quebrou. Mas ao olhar para Júlia, que ainda estava ali ao lado da cama, exausta porém serena, sentiu um nó na garganta. Nos dias seguintes, Henrique tentou se aproximar de Júlia, mas ela se manteve distante. Ele agradeceu, mas recebeu apenas um aceno frio como resposta. Aquilo o corroía por dentro. Não era apenas a culpa por tê-la desprezado todos aqueles anos, mas também o choque de perceber que havia perdido algo que não voltaria atrás. História, porém, estava longe do fim. Quando Arthur acordou, descobriu que quem mais havia cuidado dele durante os dias críticos tinha sido Júlia. O garoto, que sempre ouvira o pai falar dela com indiferença, passou a admirá-la profundamente. "Pai, por que você nunca disse que a Júlia era tão incrível?" perguntou com inocência. Henrique não soube responder. A pergunta ecoou em sua mente por noites seguidas. Em uma ocasião, quando Arthur teve uma recaída e precisou de observação constante, Henrique viu Júlia passar horas ao lado dele, segurando sua mão, contando histórias, incentivando-o a lutar.
O médico não pôde deixar de lembrar de quando ela fazia o mesmo por ele anos atrás, nos tempos em que ainda acreditava no amor entre eles. A pressão interna crescia. Até que um dia, numa reunião com outros médicos, Henrique defendeu com orgulho uma técnica aplicada por Júlia durante o procedimento. Todos estranharam. Nunca antes ele havia reconhecido o mérito dela. Júlia ouviu em silêncio, mas seu coração se confundia. Por mais que tivesse sofrido, ainda havia algo lá dentro que resistia. O clímax veio quando Arthur sofreu uma complicação inesperada. Era uma noite de domingo. Poucos profissionais estavam disponíveis. E o único médico de plantão era Henrique. O problema era grave e exigia agilidade. Nervoso, ele tremia ao perceber que poderia perder o filho. Foi então que Júlia entrou correndo, chamada às pressas. Com calma e firmeza, ela tomou a dianteira mais uma vez, orientando Henrique desta vez lado a lado. O homem que antes a desprezava, agora seguia suas instruções, confiando nela de corpo e alma. Juntos, salvaram Arthur pela segunda vez. No silêncio da madrugada, após o procedimento, Henrique olhou para Júlia e, com lágrimas nos olhos, disse: "Você não apenas salvou meu filho, Júlia. Você salvou a mim também. Passei a vida inteira cego pelo meu orgulho. Hoje percebo que você sempre foi muito maior do que eu." Ela respirou fundo, emocionada, mas respondeu com firmeza: "Não estou aqui para o seu reconhecimento, Henrique. Estou aqui porque meu dever é salvar vidas, independentemente de quem sejam. O que você fez comigo no passado não se apaga com palavras. Mas talvez, se você aprender com isso, ainda possa ser um pai melhor para o Arthur do que foi comigo." Henrique sentiu cada palavra como um golpe, mas também como uma libertação. Sabia que não poderia apagar o passado, mas poderia escrever um novo futuro. A partir daquele dia, sua postura mudou. Ele passou a respeitar não só Júlia, mas todos os profissionais ao seu redor. Tornou-se mais humano, mais presente, mais humilde. E quanto a Júlia, ela seguiu sua vida. Não havia reconciliação amorosa, mas havia respeito, reconhecimento e algo ainda maior, a sensação de vitória. Afinal, a mulher que fora desprezada pelo médico arrogante havia se tornado a peça-chave para salvar o que ele mais amava. E você, o que faria se estivesse no lugar de Júlia? Perdoaria o homem que um dia a desprezou ou seguiria sua vida sem olhar para trás? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. E se esse vídeo tocou seu coração, deixe o seu like para apoiar nosso trabalho